queria ler com vocês o capítulo 2 de Lucas. Eu leio na versão A Mensagem, e o tema que eu dei a essa reflexão se chama A Notícia que Vai Mudar a Sua Vida. E eu acredito que ela tem muito a ver com esse tempo que a gente experimenta, que é o tempo do Natal, que é o tempo do Advento, que é o tempo onde se proclama a chegada de Deus entre nós. E eu acredito que essa é uma sinalização de uma informação que a gente precisa carregar com gravidade, com a urgência, que a nossa vida não pode mais desperdiçar, que a nossa vida precisa ser inteiramente afetada. Deus em Jesus é um de nós. Essa é a notícia que tem que fazer todo o sentido para a nossa caminhada, para a nossa história, para a rota da nossa existência. E essa narrativa, eu acho que ela tem muito a ver com as nossas histórias, com os nossos percursos, com os nossos caminhos. Vamos ler capítulo 2 de Lucas, vamos ler do versículo 8 até o 20. Diz assim: Havia pastores de ovelhas na vizinhança que se revezavam em turnos para tomar conta delas durante a noite. De repente, um anjo de Deus apareceu no meio deles, e a glória de Deus brilhou no lugar onde estavam. Eles ficaram aterrorizados, mas o anjo os tranquilizou. Não tenham medo. Eu vim para anunciar a melhor notícia do mundo. O Salvador acaba de nascer na cidade de Davi. Ele é o Messias, o Senhor. Vocês o acharão. O bebê está envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente, junto ao anjo, surgiu um imenso coro angelical cantando louvores a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas, paz a todos os homens e mulheres na terra que lhe agradam. Enquanto o coral de anjos se recolhia ao céu, os pastores disseram eufóricos: Vamos logo a Belém para ver o que Deus nos revelou. Eles saíram correndo e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Foi ver para crer. E eles saíram contando a todos os que os anjos disseram a respeito do menino. Todo mundo ficou impressionado, estarrecido e atenta. Maria guardava no coração tudo aquilo que lhe acontecia. Os pastores voltaram ao trabalho, louvando a Deus pelas maravilhas que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu exatamente como lhes fora dito. Vamos ter um tempo de oração nesse momento? Deus, há muitas vozes que nos habitam, e talvez hoje, nesse instante, o que a gente precisa ouvir é a Tua doce voz, a despertar os sentidos, as sensibilidades, a aguçar a nossa visão para uma vida mais alargada, uma vida que se nega a ser um projeto de medo, mas se mergulha no afeto, na ternura, na doçura, no rosto de Deus, que é amigo da gente. A gente precisa ser tocado na alma, no coração, para que a gente consiga, mais do que ser inebriado pelas luzes do Natal, o Natal de verdade ressurja, renasça em nós como um broto de esperança, como uma mão que se estende a quem precisa. Que seja assim esse acontecimento hoje, em nome de Jesus. São as expectativas, são as motivações que moldam a nossa vida. Eu diria que mesmo ausente as expectativas, as esperanças, os desejos, as buscas que nos constroem, são elas que vão tecendo a nossa história. São as expectativas que parecem ser uma espécie de catalisador ou de combustível
para que a nossa vida, para que a nossa história alcance um certo sentido. Entretanto, muitos dos problemas que nos surgem, muitas das circunstâncias difíceis de compreender, muitas das situações, às vezes, adversas que nos advêm, de alguma forma também estão interligados com as expectativas que nós criamos. Ou seja, de certa forma, as expectativas, elas estão entrelaçadas à maneira como a gente se relaciona, ou melhor, aos desejos que aspiramos em determinadas circunstâncias e situações da vida diária. E aí, não raramente, a gente se depara com as frustrações, com a sensação de fracasso, a gente se depara com aquele desejo que não consegue ser satisfeito, que não consegue ser assistido, que não necessariamente cumpre aquilo que a gente idealizou. Você já se deparou com aquela pessoa que não teve uma atitude que você esperava dela? Você já construiu, desenhou um plano e que ele não aconteceu? Você já se viu de frente com uma carreira que não decola, com a dieta que não dá certo, com a disciplina espartana que você se auto-colocou para exercitar uma prática de esporte e assim ela não foi posta em prática? Então veja, as expectativas de algum jeito, de algum modo, vai tecendo a nossa história. Essas expectativas, às vezes, mesmo frustradas, mesmo não compensadas, vai construindo a realidade a qual nós somos convidados a olhar e a perceber. E eu diria que é importante a gente entender melhor, desenhar melhor, o que é que de fato são as expectativas. As expectativas, mais uma vez, são intenções, são ideias, são esperanças que a gente vai colocando não apenas sobre o mundo, mas também sobre as pessoas, mas não somente sobre as pessoas, também nós carregamos as nossas próprias expectativas acerca de nós mesmos. Elas são as crenças de reciprocidade. O que é isso? O que isso tem de sentido? Ou seja, se a gente coloca uma expectativa, se a gente coloca uma espera, necessariamente o que advém sobre nós, necessariamente o que se assoma ao nosso sentimento, ao nosso afeto, é que de alguma maneira a gente vai ser correspondido, de alguma maneira a gente vai ser recompensado, de alguma maneira a gente conseguirá o desejo ao qual nós colocamos. E eu diria que aqui é que está o grande nó da nossa existência. É aqui que está a grande questão. É que se, de algum jeito, de algum modo, a gente sabe que as expectativas fazem parte da nossa existência, elas moldam, elas constroem o nosso fazer, o nosso existir, elas planificam o nosso caminho, a gente também precisa colocar-se diante delas com um certo questionamento. A gente precisa colocar-se diante delas com uma certa verdade. Qual é? Se nós estamos ou não a colocar nas nossas expectativas à frente da compreensão que temos da realidade que nos cerca. A gente precisa fazer essa pergunta sobre as expectativas que nós vamos juntando ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa jornada. Será que de alguma forma essas expectativas, elas não estão fugindo de uma realidade tão presente que a gente não consegue enxergar de fato o que de maneira mais sóbria, mais sensata nós deveríamos desejar? Será que essas expectativas não estão muito mais à margem de um processo ilusório da vida, que a gente às vezes vai carregando e vai esperando e que nunca chega, e que ao final disso surge mais frustração, ressentimento do que vontade de viver? Eu diria
que essas perguntas precisam ser levadas a sério quando nós estamos diante das expectativas que nós construímos. Sabe por quê? Porque essas perguntas, de algum jeito, de algum modo, vai amadurecer as nossas decisões, vai nos doar sobriedade e vai possibilitar a gente olhar para a vida com mais serenidade. Não é com menos expectativa. É que a gente vai conseguir enxergar melhor a nossa realidade. A gente vai conseguir enxergar melhor o ponto de partida do nosso desejo. E aí, por isso eu insisto, que se de um lado nós temos que ter essa sobriedade, essa serenidade sobre as nossas expectativas, a gente também não pode deixar elas adormecidas. Mesmo com os riscos dos fracassos, das frustrações, é urgente que a gente não adormeça as nossas expectativas, os nossos desejos, as nossas lutas, os nossos ideais, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas buscas. Tudo isso não pode ser um fim em si mesmo, mas eu diria que sem elas não vai fazer com que a gente consiga, de certa maneira, irromper os nossos dias com mais beleza, com mais coragem e com mais ternura. Então veja, a gente está numa bifurcação. A gente cria expectativas, mas elas precisam ter uma certa dúvida, o quanto real e possível elas são de ser concretizadas, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de que adormeçam em nós os desejos de dias melhores, adormeçam em nós as nossas buscas, os nossos ideais, os nossos sonhos, as nossas lutas. Porque são elas que, de algum modo, dentro desse paradoxo, dentro desse quadro, às vezes, que tem uma certa dicotomia, que vai fazer com que a gente consiga romper a nossa jornada, romper a nossa história e encontrar um pouco de beleza, de coragem, de afeto e de amor. Agora vamos para o texto? Acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer ao olhar para esse texto é: quem eram esses pastores? Como dizem os adolescentes na fila do pão. Quem eram essas pessoas? Esses homens a quem a revelação chega primeira, aqui na visão de Lucas. Os pastores eram pessoas marginalizadas, eram pessoas pouco apreciadas. Por quê? Porque eles viviam junto aos animais e isso dizia que eles estavam segregados, separados do convívio humano. Então, por causa desse contato permanente com os animais, eles eram considerados gente impura, gente menor, gente a qual não se poderia fazer parte de cerimônias oficiais dentro da liturgia do culto, gente que jamais receberia o convite de ser convidados para visitar um recém-nascido. Os pastores, eles eram considerados rudimentares e não valiam como testemunhas diante de um tribunal. Veja só, é gente sem peso perante a sociedade, é gente sem visibilidade perante o meio a qual a Jerusalém se forma, se constrói. Mas é a estes pastores, a essas pessoas excluídas e esquecidas, que aparece o anjo do Senhor para transmitir a grande notícia do nascimento de Jesus. São a estes homens, onde talvez as expectativas e esperanças eram suspensas, que há um projeto de salvação, que há um projeto de afeto e de amor, que há uma revelação, um desnudar de Deus. Essas pessoas que viviam com as suas expectativas assustadas, suas esperanças caladas, suprimidas, eram pessoas de dores e sofrimentos, eram pessoas habituadas a enfrentar as noites escuras e frias, e por isso, a vida delas, porque como eles guardavam as ovelhas, a vida sempre estava por um fio, por salteadores, contrabandistas. Então eles sempre acreditavam que de alguma maneira a violência, a ameaça era iminente.
não só dos que estavam a peregrinar pela margem escura da criminalidade, mas também pela própria posição do Império Romano, que rechaçava essas pessoas por serem nômades, por não serem capazes de ser mensuradas, por não serem capazes de contabilizadas no censo. Essas pessoas, ou esses pastores, eles são muito mais filhos do medo do que do amor. São muito mais aliadas à força bruta do que da ternura. São mais próximas da diligência do que da espera e da contemplação. Então essas pessoas, elas vivem um tinir da taça da ameaça, de que a qualquer momento algo muito grave vai fazer com que se esfarele o resto de esperança e de expectativa de que era apenas cuidar de ovelhas. E eles agora estão diante de um informe que o Adonai, o Messias, o Salvador, nasceu. E eles agora são as testemunhas de um projeto de amor, de um projeto de salvação. Eles agora são vistos, eles agora são percebidos por um Deus a qual a mentalidade deles era totalmente diferente, a qual eles vão agora descobrir. E o que é que muda agora? O que é que muda para a vida desses pastores, depois que eles receberam essa notícia? Ou melhor, o que é que deve mudar nas lentes das nossas expectativas acerca do Deus revelado em Jesus? O que é que eu e você podemos assumir hoje como um gesto, como um projeto, como valores que intensificam um gosto pela vida, como esses pastores fizeram? Primeiro, saberemos melhor de Deus se formos capazes de olhar para os excluídos deste tempo. Eu já disse para vocês quem eram esses pastores. Era gente invisível, pessoas excluídas de uma estrutura social, pessoas a quem não se poderia dar valor nem mesmo à sua palavra. A palavra deles não tinha peso. Mas mais do que sobre quem eles são, a gente precisa também dizer sobre quais lentes, quais expectativas eles tinham sobre si mesmos e sobre Deus. E isso não é difícil a gente identificar e de perceber quais lógicas se faziam presentes na narrativa. Veja um verso. No momento em que o anjo aparece, no momento que o anjo chega para dar a boa notícia, qual é a reação deles? Eles ficam aterrorizados. E aí a gente precisa lembrar onde é que está calcado a cultura aqui desses pastores acerca de Deus. A ideia de Deus deles se baseava no medo. Eles viam Deus apenas como este que se aproxima com juízo e não com amor. Eles não se assustam com a experiência angelical, e é preciso dizer isso, porque dentro da tradição judaica há vários relatos sobre a aparição de um anjo através de um sonho, através de uma epifania, de uma revelação, de um acontecimento, mas eles estão preocupados mesmo, o que é que significaria aquela representação, o que significaria aquela presença, o que de fato aquela mensagem traria. Porque na cabeça deles, se eles já tinham a vida socialmente rejeitada, se eles já tinham uma sentença sobre eles que os condenava, que colocava eles diante de uma situação excludente, agora a presença de um anjo nada mais era do que apenas uma legitimação dos céus sobre a exclusão deles mesmos. E aí é por isso que o anjo logo se apressa a tentar mudar essa lógica. Tenta logo acalmá-los. A primeira frase do anjo é: não tenha medo. Esta é a surpresa.
Eles não precisam ter medo agora do que são. Eles são acolhidos por suas carências e imperfeições, e é o que eles são que os tornam aptos a visitarem Jesus em uma manjedoura. Deus vai ao encontro desses esquecidos, desses excluídos, para nos dizer que a gente vai encontrar melhor Deus à medida que a gente se aproxima dessas pessoas neste tempo. Deus, revelado em Jesus, aqui e nessa narrativa, parece purificar as lentes dos pastores e as nossas também, para que nós de alguma forma nos convertamos a um Deus que veio a nos procurar primeiro, que vai ao nosso encontro e ao encontro dos esquecidos do mundo. Sabe para quê? Para que de alguma forma eu e você possamos ter o coração dilatado, para que a nossa vida não seja reduzida ao preconceito, ao racismo, à indiferença, ao desamor. Parece que esse é o projeto, para que a nossa vida não seja mesquinha, ressentida e de certa forma batizada pelo egoísmo. Deus se revela em Jesus nessa fragilidade, para que nós não sejamos filhos do poder e do orgulho, mas da ternura, da beleza e do amor. Essa é a boa notícia. A notícia do nascimento de Jesus aos pastores muda completamente a lógica que eles tinham de Deus. É a notícia que muda suas rotas, suas idealizações. Como é que Deus vem? Talvez eles mentalizassem. A gente está falando de uma cultura judaica que acredita que o Messias vai vir de maneira triunfal e vai desbancar o exército romano. Obviamente, se desbanca o exército entrando pela cidade. Mas não há cidade, há deserto, não há dia, há noite, é fria. Ninguém sabe quem eles são, mas Deus sabe quem eles são. Se para eles Deus viria em uma experiência reluzida, em uma apoteose e manifestação triunfal nas ruas de Jerusalém, Deus prefere as noites escuras dos nossos desertos. Deus prefere o tempo a qual a gente acredita que Ele tem esquecido de nós. Os pastores não são apenas uma classe social que precisamos prestar atenção, mas é também uma metáfora da nossa condição, da nossa estrutura existencial. Hoje a gente pode viver assim como eles, espreitados pelo medo. A gente não consegue colocar a cabeça do lado de fora da rua, a gente fica o tempo todo atormentado. A gente sai do carro, fechando a porta do carro e correndo para dentro do estabelecimento. A gente procura se tem estacionamento, porque a gente procura se acomodar, porque o senso cultural que impera, não estou negando que a gente vive uma situação de violência, mas essa violência, ela transpõe a sensação que a vida deveria gerar em nós. E aí, às vezes, a gente parece viver de um jeito que Deus não está do nosso lado, mas está do lado do outro. Mas essa é a boa notícia aqui, esse anjo irrompendo nessa noite escura em um deserto, é também para trazer a gente um alento, é também para transmitir uma nova realidade. O Deus de Jesus não é o Deus dos poderosos, mas daqueles e daquelas que sofrem injustiça, daqueles e daquelas que têm suas vozes suprimidas, suas expectativas esquecidas e adormecidas. Deus em Jesus é este que transforma o nosso lugar árido, o nosso momento asfixiado de pânico, desesperançado, e faz da nossa terra, e faz do nosso lugar, e faz da nossa vida, e faz da nossa casa o nosso destino em um céu. Não é só anjo aparecendo. A experiência é de uma
profunda transformação acerca de onde o céu se encontra. O céu está na terra. E o que traz o céu à terra é essa mensagem, é essa notícia. Há um bebê em uma manjedoura. E ele visita os nossos desertos escuros e frios. Segundo, o socorro de Deus não é um poder, mas um gesto frágil. A experiência que os pastores contemplam, experimentam, ela é cheia de epifania, não dá para traduzir. Ela às vezes traz uma noção, parece que a manifestação da glória foi assim, apoteótica, poderosíssima, mas de repente ela muda. Os pastores, depois dessa experiência, contemplam outra coisa. Não há mais a glória, o esplendor de Deus. Eles agora têm uma outra imagem, que de certa forma, Lucas é expert em fazer isso. É o evangelista que mais tem talento, rabisco, letra, para transformar esses contornos, essas diferenças, apresentar esses paradoxos. De repente, uma experiência apoteótica, parece que é agora que o homem vem e vai acontecer tudo, e de repente, chega uma imagem simples, frágil, para os pastores. Uma manjedoura. É nesse lugar de fragilidade, é nesse espaço de despretensão que eles são socorridos. Os pastores não são socorridos ou não têm a imagem da salvação no momento apoteótico, não. Eles são socorridos a partir do momento que eles se encontram com a imagem da manjedoura, algo frágil, algo simples, algo singelo, terno, algo cheio de afeto. É nesse lugar onde eles conseguem encontrar o socorro de Deus. Sabe o que acontece com a gente? Com muita frequência nós olhamos para as nossas histórias, para as nossas crises, para os nossos dilemas, e a gente quer tratar elas, e a gente quer resolver elas, muito mais com a experiência de força, muito mais com a alternativa de poder, seja ele um poder financeiro, seja ele mesmo um poder que a gente acredita que vem da oração, uma espécie de intervenção, ou mesmo a gente apela para uma espécie de sensação milagreira. E quase sempre a gente esquece, a gente desacredita na força que há em um gesto discreto. Quase sempre a gente não dá importância para aquilo que nós já temos, que aquilo que já está ao alcance da minha e da sua mão. Quase sempre a gente acredita mais nos movimentos da luz do que de um afeto despretensioso, de um abraço, de alguém que consegue olhar com ternura e fazer com que a gente encontre coragem nos nossos dias difíceis. É a fragilidade de Jesus que vai socorrer os pastores, novamente. É a fragilidade de Jesus que vai socorrer os pastores, que os fará curados de um Deus tirano e que se apropriarem, vai fazer com que eles se apropriem de um rosto delicado, terno e afetuoso. Mas não é engraçado? Mais uma vez, vamos olhar para os pastores. Esses homens de dores, os caras eram passados na casca do alho, de dificuldades. Eles tinham talvez a rejeição de si mesmo. Eu sou pastor, ninguém gosta de mim, essa sociedade toda me rejeita. Ninguém olha para a minha condição. E agora eles estão
de cara com um Deus que se humaniza, que se faz gente, e se faz gente dentro da precariedade que eles conhecem. Deus não se faz gente dentro de uma condição da qual a gente desconheça, não. Deus se revela nessa precariedade que nós somos, que nos habita, que faz a gente experimentar, que faz a gente suar a camisa no trabalho, nos nossos dia a dia, na rotina do nosso cotidiano. Esse é o Deus a qual eu e você somos convidados a se encontrar, para que a nossa vida encontre amor, encontre graça, e o socorro do seu amor nos batize. É Santo Agostinho, refletindo sobre os versos 13 e 14 do Evangelho de João, do capítulo 1, que nos brinda com um comentário que tem tudo a ver com o que eu estou dizendo. Queres ver como é forte o Filho de Deus? Tudo foi feito por meio dele, e nada foi feito sem ele. E tudo realizou sem fadiga. Quem, portanto, é mais forte do que ele que criou sem fadiga todas as coisas? Queres ver agora a sua fragilidade? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A força de Cristo criou-te. A fragilidade de Cristo te recriou. A força de Cristo chamou à existência o que não existia. A fragilidade de Cristo impediu que se perdesse aquilo que existia. Com a sua força, criou-nos, mas com a sua fragilidade veio socorrer-nos. É ali na manjedoura, na fragilidade que ela representa, que os pastores e nós podemos agora descansar os nossos corações aflitos. É ali na manjedoura que eu e você precisamos sentir acolhidos pelas nossas carências e dores. A gente precisa se sentir compreendido e abraçado para que de alguma forma a coragem possa nos habitar e a vida possa ganhar mais sabor. É ali na fragilidade que suscita, que Jesus toca as nossas feridas, os nossos dias de temores e desesperanças, para que possamos encontrar o chão da vida e não desistir que é possível viver com doçura e leveza. É ali, no improviso que se apresenta, que a gente possa tecer uma existência sem saldos com o sagrado e com as pessoas, mas que a gente seja capaz de construir uma arte do estar, da presença que vem nos curar. É essa presença, é esse contato com os pastores e com Jesus da manjedoura que é capaz de fazer com que eles sejam socorridos e salvos. Tolentino, chamando Tolentino, né, mas é José Tolentino de Mendonça, que o Elenay apresentou para vocês aqui na oração comunitária, traz também uma boa percepção sobre esse momento onde a fragilidade de Deus vem nos socorrer. No seu livro, O Elogio da Sede, ele diz: Deus sabe que estamos aqui, onde quer que existencialmente estejamos. Ele sabe encontrar-nos e reencontrar-nos. Deus sabe reconhecer os nossos frágeis passos de algodão, os intermináveis corredores solitários onde a noite nos persegue, o medo que às certas horas se lê nos nossos olhos desamparados. Deus sabe decifrar o fio de voz que nos falta quando temos de dizermos-nos, e sabe recolher com amor cada uma das palavras que deixamos em silêncio. Por último, para a vida ser melhor, é preciso a coragem de amá-la com aquilo que ela se apresenta. É interessante como se constrói a disposição dos pastores.
à medida que a narrativa vai ganhando linhas, versos, a gente vai conseguindo enxergar o espírito, o ânimo, a força, a energia, que de alguma maneira vai fazendo eles se dar conta da própria vida. Primeiro, eles têm uma sensação de medo, de pânico, que de alguma maneira uma intercorrência os apavora, mas logo eles são pacificados. Depois ele toma um caminho para ver qual é o rosto de Deus. Como é que Deus, na sua fragilidade, vai conseguir socorrer eles? E por último, o que é que eles fazem? Voltam ao trabalho. Eles voltam ao trabalho. Voltam à vida. Mas veja, eles não voltam de qualquer jeito, de qualquer forma. O espírito, a ideia, a expectativa que os acompanha, é outra. É a alegria de quem sabe o que a vida é. E aí o Tolentino, José Tolentino Mendonça, mais uma vez nos alerta sobre isso. Porque se a gente ficar à espera que o melhor aconteça, para que a gente consiga saborear melhor a vida, a gente nega a própria condição do que a vida é. E ele diz assim, condicionar o júbilo pela vida, júbilo, alegria, a uma felicidade sonhada, é já renunciar a ele, ou seja, é já renunciar à própria alegria. Se a gente condicionar a nossa história, a nossa vida, para que ela seja apenas alegria, despojamento, a gente já deixa de experimentar a própria vida, a gente nega a nossa própria existência, a gente nega a nossa própria condição, e esses pastores não fazem isso, eles se apropriam da vida que eles têm e passam a viver a sua história, mas com força, com intensidade, para que de algum jeito, de algum modo, eles consigam experimentar a alegria do Senhor, que é essa força. Os pastores saem desse encontro com essa sabedoria. É necessário olhar para a existência não como trégua, mas como um pacto, conhecido e aceito na sua fascinante e às vezes dolorosa totalidade. Por isso a gente precisa abraçar a vida, não como um destino, que nada não vai conseguir mudar, não como uma fatalidade, é isso mesmo e pronto, e a gente dá de ombros, mas com uma coragem de não renunciá-la, de estar atento, de prestar atenção, e não viver alienado dela, para que a gente consiga furar os muros dos discursos que aí se tem, refertos de medo e de promessas falsas. Os pastores olham agora melhor para suas histórias e em vez de se lamentarem com os ous e sis, e se, ou se, que nunca se concretizam, preferem a alegria ao júbilo que nasce da arte deste encontro. Encontrar Jesus para eles foi o ponto de partida, para que eles vivessem, mesmo correndo os riscos que a vida é, uma arte não do ressentimento, uma arte não do rancor, mas de cultivar a alegria como um respiro. A alegria é esse respiro de Deus, para que a gente consiga continuar a olhar para a vida e ser e estar disposto a amá-la como ela é. Você quer ficar em pé comigo nesse instante?